Hoje nós iremos trazer um assunto muito, vamos dizer, polêmico. Nós estamos na Semana Santa, hoje é sexta-feira, considerada da Paixão, e logo mais, domingo, é comemorado a Páscoa. E nós queremos trazer à luz, né, da palavra de Deus para os ouvintes a respeito da Páscoa. A Páscoa, afinal de contas, ela é cristã ou não? Nós devemos ou não celebrar a Páscoa? Muito bem, nós iremos trazer alguns pontos para a apreciação de cada um, para que nós possamos ter um melhor entendimento a respeito desse assunto. Para iniciar, nós queremos trazer a etimologia, né, da palavra Páscoa. No hebraico significa pesar ou traduzido por pular além da marca, passar por cima ou passagem, como é muito utilizada, né, essa passagem lá de Êxodo capítulo 12, onde é instituída a Páscoa ainda no deserto, ainda no Egito, né? Moisés ali, ele na última praga das 10, que é a mortandade dos primogênitos, então Deus ordena a Moisés que ele pegue o cordeiro, né, de 1 ano, sem mácula, sem mancha, perfeito, e que ele fosse sacrificado, e ali o sangue do cordeiro ele era passado nas vergas, nos umbrais das portas, como sinal. E daí vem, quando Deus fala, e eu passarei por cima de vós, de maneira que não haverá mortandade no vosso meio. Então aí está o sentido, né, dessa palavra, que é um livramento. Quando Deus, o anjo chegava, né, o destruidor, aquele que ia tirar a vida dos primogênitos, chegava, ele então, quando via a marca do sangue, ele pulava, ele passava por cima é, dessa marca. Nós sabemos que a Páscoa, ela foi uma instituição nacional, era um livramento para o povo de Israel, para o povo judeu, né? Ali eles saíram do Egito, passaram pelo Mar Vermelho e foram então em rumo à Terra Prometida. É uma instituição perpétua, os judeus ainda hoje comemoram a Páscoa, né, esse livramento que eles receberam. Porém, a Páscoa ela tinha esse propósito, né? Ela era um livramento, ela era uma libertação da escravidão do Egito, né? Para que o povo pudesse então ser livre para servir ao Senhor Deus de Israel. Mas, muito mais do que isso, a Páscoa ela é um antítipo do plano de Deus para a salvação de toda a humanidade, né? Ali o Cordeiro Pascual que foi sacrificado, ele é identificado com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que nós sabemos que é o próprio Senhor Jesus Cristo, né? Quando nós vemos algumas passagens também ainda no Antigo Testamento relacionando, né, o cordeiro, falando sobre o sacrifício do cordeiro, como lá em Isaías capítulo 53, no versículo 7, nós lemos ali a passagem que diz o seguinte, né? Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. E como cordeiro foi levado ao matadouro. Então, nós sabemos que é uma profecia messiânica, uma profecia que fala sobre o sofrimento de Cristo, né? Então, nós vemos essa profecia se concretizando na história, né, de Cristo, no Novo Testamento, no testemunho de João Batista. João Batista ele está ali à beira do Jordão, né, do Rio Jordão, e de repente Cristo vem de encontro a ele. Ali nós vemos isso em João capítulo 1, versículo 29, quando João olha e diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então,
João Batista identifica Cristo como esse cordeiro que será sacrificado e através do seu sacrifício, do seu sangue, ele vai remir toda a humanidade do seu pecado, trazendo salvação e libertação para as nossas vidas. Louvado seja Deus. Aqui nós vemos também na Santa Ceia, é a virada de chave para nós podermos compreender a diferença entre a Páscoa e a ceia do Senhor. Jesus reunido com seus discípulos, né? E ali os discípulos perguntam para ele: Mestre, onde é que você quer que nós preparemos o alimento da Páscoa? Porque a Páscoa, ela tinha o seu alimento já determinado. Era o cordeiro que tinha sido sacrificado, né? E ali ele seria assado. Também tinha pães asmos, que é o pão sem fermento, e também tinham ervas amargas que eles comiam para se lembrar da escravidão e do sofrimento do Egito, e eles também tomavam vinho, né? O vinho que é uma característica de Israel, é uma bebida que eles normalmente se utilizam dela. E ali tinha toda essa preparação. E quando Jesus estava então ali reunido com os discípulos, olha que interessante, é aqui que vem a virada de chave. Jesus ele pega o pão e ele quebra o pão, ele diz assim: olha, isso aqui é o meu corpo que é dado por vós. Comei dele todos. E ele entrega esse pão asmo, cada discípulo vai participando, quebrando o pão, que era o pão asmo, fica aquela brona, aquela coisa seca, ele come aquilo ali. Assim como o cordeiro pascual era sacrificado, né, e depois ele era assado e comido, Jesus estava dizendo: esse pão vai representar o meu corpo. Eu vou ser sacrificado na cruz do Calvário por cada um de vocês. Depois ele pega o cálice, e aí ainda é bem mais emblemático, né, o significado, porque ele toma o cálice e diz: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazer isto em memória de mim. Então, Jesus dizendo que aquele vinho que estava ali ia ser uma representação do seu sangue. Aquele sangue que foi passado nas vergas, agora esse sangue iria recair sobre as nossas vidas, nos trazendo purificação, nos trazendo livramento, colocando sobre nós o sacrifício de Cristo quando nós o aceitamos, e aí nós passamos então a ter a salvação na pessoa bendita de Jesus Cristo. Mas o apóstolo Paulo, também escrevendo em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, ele traz uma informação interessante. Ele fala sobre a massa sem fermento, que é a vida do cristão, sem pecado, né, procurando viver uma vida ilibada, uma vida que agrada a Deus. Aí ele diz: por quê? Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Algumas traduções diz: Cristo, o Cordeiro Pascual, foi sacrificado por nós. Então, o sacrifício de Jesus, a morte expiatória de Cristo, toma o lugar, né, da antiga aliança. Agora Jesus entra com a nova aliança. Então, se você perguntar, o cristão ele comemora a Páscoa? Eu vou dizer não, porque nos moldes antigos, né, da antiga aliança, foi aquele sacrifício, aquela expiação nacional, mas a morte de Cristo é por toda a humanidade. É por todos aqueles que creem no seu nome. E o sacrifício de Jesus, ele vai então abordar, né, toda a humanidade, todo o mundo agora alcançado pelo sacrifício de Jesus. Pedro, escrevendo a sua primeira epístola, lá no capítulo 1, 18 ao 20, ele fala
que não foi com coisas vis deste mundo, como ouro ou prata, que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver. E no versículo 19 ele diz: mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito. Então, nós vemos a Páscoa que o mundo católico, vive, símbolos que desvirtuam o real sentido da Páscoa, que é um substitutivo pelo homem, o cordeiro que morreu, o sangue que foi passado para dar livramento, e agora Cristo que morreu na cruz do Calvário para nos salvar e nos perdoar os pecados. Hoje a Páscoa do mundo aí é coelho de Páscoa, o ovo de Páscoa, o pão de coco. O que tem a ver o pão de coco, o Páscoa, o comer peixe? Se Jesus comeu o cordeiro com seus discípulos, então, por isso que nós, os cristãos, hoje, a nossa Páscoa é Cristo. A nossa Páscoa é comemorar a Santa Ceia do Senhor. Essa é a palavra que eu tenho para cada um de vocês nesse vídeo inicial, e aqui eu deixo essa palavra para que você medite nisso, e não venha a ser enganado por determinados costumes. Só quero dizer uma coisa: compartilhe esse vídeo com pelo menos 5 pessoas do seu ciclo de amizades, irmãos, e inscreva-se no canal. Nós te agradecemos, e deixe um like também, mande uma opinião, mande alguma coisa aí, um comentário, para que nós possamos fortalecer o canal e crescer. Esse é o primeiro vídeo, eu creio que muito nós temos a melhorar, e com a ajuda de todos eu creio que nós vamos chegar lá. Que Deus em Cristo vos abençoe.